Para analisar em estúdio os temas que marcam a atualidade, é meu convidado Marco Silva. Marco, boa tarde, bem-vindo, como sempre, a este fecho de contas. Eu começaria por pedir-te uma primeira análise às notícias em torno da compra ou dos eventuais detentores no futuro mais próximo do novo banco. Ontem o Financial Times falava em mãos chinesas, que seria provavelmente o desfecho mais provável. Entretanto, o Económico hoje diz que poderá ser Anbang, mas também a Apollo nesta corrida. Se é que podemos dizer que haveria ou há um candidato mais forte do que outro, qual é que seria destes dois? Boa tarde, Hugo. Eu acho que não é nenhum dos dois, aliás, mas talvez os chineses da Anbang, dentro destes dois, até porque a Apollo está a concorrer em diversas frentes com outros negócios e depois para arranjar liquidez para todos eles poderá ser complicado. Agora, o que é diferente é que a Apollo é um fundo de investimentos, tal e como a Cerberus, ou seja, o objetivo não será ficar com o banco a longo prazo, será reestruturar o banco e vendê-lo no curto e médio prazo. A Anbang já é diferente, a intenção será um pouco como a Fosun, que será adquirir um grande banco na Europa e utilizar a sua rede para distribuir também os seus produtos, até porque a Anbang é uma seguradora. Agora, não tem, na minha opinião, cabedal financeiro para adquirir o BES, pelo menos para já, a menos que haja uma injeção de capital. Nenhum deles, talvez a Fosun, mas a Fosun também tem-se lançado em muitas compras e chega a uma determinada altura que a liquidez... Aliás, podemos dizer que a Fosun tem comprado massivamente em todo o mundo. Exatamente. E o problema é este, é que enquanto a Bolsa Chinesa estiver a subir, tudo bem. Quando a Bolsa Chinesa der sinais de poder enfrentar uma tempestade, aí é que vai ser o cabo dos trabalhos, porque aí a própria empresa deixará de ter acesso ao mercado de capitais chineses e irá ter necessidade de fazer vendas de ativos. Vamos ver qual é que poderá vender. Dentro de todos, talvez o Santander até seja aquele que, o underdog, ou seja, aquele que não está a ter quase publicidade nenhuma, mas é um grande banco europeu, tem capacidade para comprar o novo banco e está muito mais bem posicionado no que diz respeito ao know-how, que isto também é importante, que nenhum dos outros... Já é da área. É da área e é da área europeia, o que nenhum dos outros... Embora não agradasse teoricamente tanto, digo eu, por ser já da área e porque sabemos quando há este tipo de aquisições, neste caso por outro banco, dá origem a reestruturações, e reestruturações temos despedimentos, temos cortes, temos lugares e cargos que se sobrepõem e, portanto, normalmente, internamente, pelo comprado ou pelo vendido, não é tão interessante. Não, até porque o Santander já tem presença em Portugal mesmo. Exatamente. Mas isso a reestruturação, se o banco realmente for lucrativo, não irá ocorrer numa percentagem muito elevada. Agora, se o banco necessitar de reestruturação, seja ele qual for o comprador, ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Muito bem. Olhando para outras questões, e falavas há pouco dos mercados, a verdade é que os mercados estão e continuam num impasse à espera de uma decisão sobre a Grécia. Tivemos hoje, por exemplo, os dados da inflação, que mostram, mais uma vez, embora tímida, uma recuperação dos preços na zona da moeda única, mas na Grécia continua a não haver esse consenso, esse acordo. Eu recordava uma declaração ontem, um documento ontem do Goldman Sachs que dizia só vai haver acordo na Grécia se congelarem os depósitos ou se o país entrar em default técnico. É também essa a tua perspectiva? Primeiro, em relação à questão da inflação, é positivo que a inflação tenha subido, contudo, os preços na produção caíram, continuaram a cair, é preocupante também. Relativamente à Grécia, inclusive havia uma ideia que era a criação de uma moeda paralela interna, que para mim não faz grande sentido. Exatamente. Eu acho que a questão do default técnico é o mais correto. O congelamento de depósitos iria provocar uma convulsão interna muito grande e iria precipitar a já débil economia grega para uma recessão ainda muito mais gravosa, para além da perda total de confiança. Eu acho que a questão do default
é o mais provável. E, na realidade, quer dizer, a Grécia já teve 2 defaults, portanto, não é algo que não seja único. E a questão aqui é que os gregos não têm capacidade para pagar e para fazer as reformas no tempo que lhes é pedido. Portanto, tem que haver... ter novidades a esse nível, por exemplo, amanhã, e pelo menos em termos orais, em termos de discurso por parte de Mário Draghi? Eu acho que sim. Agora, o problema também é que os gregos se expuseram a isso. Ou seja, os gregos andaram durante muito tempo num laxismo completo a usar e abusar da benevolência dos restantes parceiros europeus. Agora colocaram-se num sítio entre a espada e a parede, em que os parceiros europeus disseram basta, temos que ser rígidos. O problema é que também estão a ser rígidos demais. E isto está a criar aqui um impasse que eu acho que só lá vai mesmo para um default técnico e que irá provocar obrigatoriamente uma resolução a bem ou a mal. Mas aí trará volatilidade ou mais volatilidade aos mercados, ou não? Sim, mas quase todos os mercados já esperam um default. Não esperam um default desordenado, que eu acho que isso não vai acontecer. Mas já se espera que hajam problemas na Grécia, portanto, não me parece que será a haver uma volatilidade acrescida, um facto que demorará muito tempo em vigência. E também, e recordando a questão da inflação, é preciso ter uma inflação bem acima dos 0,3% que se registrou em maio. Sim, aliás, o objetivo são 2. É uma evolução, mas a evolução em relação a 0, portanto. Exato, o objetivo é 2 e os preços na produção caíram menos 2,2 relativamente ao ano passado, quer dizer, é uma queda ainda brutal. E se nós temos os preços na produção a cair, significa que as empresas em si provavelmente vão ter também menores condições para depois cobrar mais pelo produto. Portanto, é aqui um ciclo vicioso que é importante quebrar, porque a deflação, como nós vimos com a questão japonesa, é um dos piores riscos para uma economia saudável. Tem-se falado muito do Fundo de Pensões da Segurança Social Portuguesa e das suas dificuldades, naturalmente, e acima de tudo da sua subsistência ao longo dos anos, mas nem tudo são más notícias quando se fala de fundos de pensões. Basta olhar, por exemplo, para o Fundo de Pensões do Canadá, que está na corrida pela compra de uma sucursal da General Electric. Estamos a falar de um negócio que pode ascender a 4 mil milhões de dólares. Sim, eu tenho referido o Canadá várias vezes e o Fundo de Pensões de Canadá aqui no ETV, inclusive o Fundo de Pensões dos professores do Estado de Ontário, foi um dos maiores investidores na Bolsa dos Estados Unidos aqui há uns anos, e é para nós vermos que as pensões são sustentáveis, é preciso que haja um investimento correto. Agora, o que não pode existir é que nós estejamos à espera de querer ter pensões sustentáveis com taxas de rentabilidade de 2% ou 3%. Não é possível. Só para termos uma noção, assim, em números gerais, sair muito ao concreto, com uma taxa de rentabilidade de 3%, por exemplo, um trabalhador que ganha 1.000 euros, no final de 30 anos, tem descontado, ou seja, o valor anda à ordem dos 200 mil euros de fundo. Se for 8%, anda à ordem dos 500 mil euros. E se for 40 anos, esses 500 mil euros passam para 1 milhão e 100 mil euros de valor que poderá ser distribuído. E isto porquê? Porque a questão está em que nós não estamos a capitalizar o montante que está disponível. Nós estamos a investir em produtos com muito pouco risco e a grande diferença com, por exemplo, o Fundo de Pensões do Canadá é que eles são quase como se fosse uma private equity, ou seja, um fundo de investimentos. Eles adquirem ações, adquirem empresas. Na economia canadiana, por exemplo, tem uma posição em cerca de 500 empresas canadianas, o que seria muito bom, por exemplo, para Portugal. Temos a nossa Segurança Social a apoiar as empresas portuguesas. No fundo é um estímulo extra. É um estímulo brutal. É preciso ver que o fundo, neste momento, são cerca de 250 mil milhões de dólares de peso. Faz lembrar a dívida pública japonesa que está na mão de japoneses. Exatamente, mas aqui é um estímulo direto, ou seja, é o Fundo de Pensões que investe em empresas nacionais, para além de 3 mil empresas estrangeiras, e o que é que isto lhes permite? Permite que ao longo do tempo tenha uma rentabilidade média de 8%. Portanto, é brutal. Havia capacidade para começar um caminho desse género por parte do Fundo da Segurança Social? Eu acho que o único sentido é privatizar parte. Privatizar, não estou a dizer colocar em mãos privadas obrigatoriamente. Este fundo é público, só que é gerido de forma independente do Estado.
E se nós tivermos em consideração que o S&P 500 nos últimos 10 anos tem uma média de rentabilidade de 8% e nos últimos 40 anos tem uma média de rentabilidade de 10%, porque é que nós andamos aqui a tentar ganhar 2, 3% em obrigações, quando não é isso que nos vai permitir as pensões serem rentáveis ou sustentáveis? Não é. O grande problema das pensões em Portugal é a questão da rentabilidade. E se nós vimos, por exemplo, o Fundo Soberano norueguês tem uma meta mínima de rentabilidade de 5%. Já andou às compras em Portugal por diversas vezes. Exatamente. E, no entanto, é um fundo soberano que, mais uma vez, arrisca. Portanto, mas é arrisca, mas é com sentido, com bom senso e profissionais. Portanto, não é o arriscar, muitas vezes, cá em Portugal, de andar a comprar, por exemplo, ações da PT. A própria Segurança Social comprou ações da PT SGPS e perdeu quase o dinheiro todo investido. Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Esses investimentos não existem num fundo gerido de uma forma profissional. Marco, olhando ainda para os mercados, como é que se explica que na última quinta-feira o índice de Xangai, o Shanghai Composite Index, tenha perdido numa sessão 550 mil milhões de dólares? Pois, e foi apenas 6,5%, uma queda de 6,5%. Perdeu, depois recuperou parte, mas é aquilo que eu chamo... Fez logo uma alusão à crise de 2007, exatamente, no mesmo índice. Que começou também com 6,5% de queda, se bem que depois teve um crescimento de 66% até aos máximos de outubro de 2007 e depois aí perdeu 70% do seu valor. Eu chamo isso os ticos de uma bolha. Aliás, que são vários. É esses dos 550, são aqueles dois principais magnatas chineses que perderam fortunas em meia dúzia de minutos. É, por exemplo, o setor tecnológico que está altamente alavancado, não tanto o setor industrial, mas o setor tecnológico tem uma bolha muito clara. E se nós tivermos em consideração, por exemplo, que na China, desde o início do ano, foram abertas 29 milhões de contas de trading, que é o mesmo que os 4 anos anteriores totais. Portanto, nota-se que já se está numa fase de euforia e o povo chinês tem uma tendência para o jogo em si. E isto, o mercado financeiro, não é um jogo e tem muito risco. A ideia aqui é que o Estado chinês tem tido a intenção e a estratégia de colocar mais empresas em bolsa para os investidores irem financiar em bolsa e retirar um pouco do shadow banking de cena. O problema é que isso está a ser feito de forma desproporcionada. E, por exemplo, 129 empresas já entraram em bolsa, que foi quase tantas como entraram o ano passado. E isso é tal e qual o que aconteceu em 2007 e é tal e qual o que aconteceu em 2000 com as .com, que eram empresas entrarem em bolsa à torta e direita, que rendia nos primeiros dias fortunas e as pessoas julgavam que aquilo era ad eterno e não é. E a questão chinesa, se bem que existem algumas diferenças, não é sustentável. Portanto, a China, mais cedo ou mais tarde, irá ter problemas económicos e isso irá ter consequências, por exemplo, para os investimentos deles nos outros países. Marco, hoje estreamos aqui uma alteração, uma novidade no Fecho de Contas, que é falarmos sobre os chavões dos mercados financeiros e hoje escolheste falar de Bloomberg, que curiosamente é um dos programas do ETV. Queres explicar então aos telespectadores o que é que significa esta expressão do touro e do urso? É muito simples. Tem a ver com a forma como eles atacam. Ou seja, o urso, quando ataca, vai de cima para baixo. Ou seja, é o bear, portanto, é a queda. E o touro vai de baixo para cima, portanto, faz assim com os cornos entre aspas, portanto, é a subida. E é essa a razão porque se chama Bull and Bear. Bull às subidas, ou aos otimistas, e Bear às quedas e aos pessimistas. Sendo que normalmente também é quando acumulam ganhos ou perdas de pelo menos 20%. Sim, isso depois é um sentimento, isso é diferente, é o sentimento, ou seja, quando existe uma queda de cerca de 20% desde os máximos, geralmente costuma-se dizer que se está em território bear, portanto, em território bear market. Às vezes, inclusive, também se pode dizer que quando se está abaixo das linhas da média móvel dos 200 dias, também se está a entrar em território bear. Mas o significado dessas duas caricaturas, portanto, do urso e do touro, é exatamente essa. A forma como eles atacam é a forma como o mercado se movimenta. Muito bem. Marco Silva, como sempre, muito obrigado pela tua
análise neste fecho de contas, altura para um curto intervalo, não saia daí.